Bom dia a todos. Conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho, do auditor Mário, do auditor Alípio, do conselheiro Mário de Mello se encontra de férias, substituindo o auditor Alípio Resfirmo. Também a presença do doutor Carlos Alberto e doutor Mistil aqui ao nosso lado, lhe assessorando. Bom dia a todos da plateia, funcionários. Leitura de expediente. Nós temos um ofício da Cefaz, endereçado ao presidente do Tribunal de Contas, do secretário de Estado da Fazenda, em substituição Edson Pará, cumprimentando e para prestar esclarecimento que na sessão plenária do dia 13 solicita a remarcação para a próxima sessão, tendo vista haver compromisso do titular da Secretaria, já afirmado anteriormente com o excelentíssimo governador em Brasília. Então, ele está pedindo a remarcação para comparecer ao plenário na próxima sessão. O secretário Afonso Lobo. Temos outro expediente, é o convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial em comemoração aos 70 anos de Serviço Social do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, a realizar-se às 11 horas do dia 14/9/2016. Vamos mandar agradecer. Indicações e propostas. Facultada a palavra. Eu peço a palavra, excelência. Pois não. Bom dia a todos. Excelência, é para comunicar mais uma medida cautelar que, após análise, os esclarecimentos apresentados pelo senhor Epitácio Alencar da Silva Neto, presidente da CGL, foi indeferida a medida cautelar suscitada pela senhora Juliane Smith Bezerra, nos autos do processo número 2790/2016, referente a supostas ilegalidades praticadas no pregão eletrônico para registro de preço, número 470 de 16, realizado pelo Cefaz CGL para atender todo o complexo administrativo do governo do Estado do Amazonas, cujo objeto é a aquisição pelo menor preço por item de gêneros alimentícios, peixe, frango, carne, bovina, mocotó, bovino, etc. Essa é a mesma de uma delas que voltou, através dessa senhora, e foi indeferida por mim, pelo meu gabinete, excelência, só comunicando. Também quero aproveitar hoje e parabenizar o conselheiro Érico pelo aniversário da sua querida filha, Clarissa, que, segundo o Mário, está esperando o livro. Ela escreveu um livro, e deve ser interessante. A cabecinha dela é maravilhosa. Então, doutor Érico, é só felicidades, paz e harmonia, como há sempre na tua família. Obrigado. E que Deus proteja a ti e toda ela, tá bom? E também é preciso devolver essa homenagem, porque hoje faz aniversário a sua filha também. Então, nós estamos aqui com as nossas filhas fazendo aniversário. Então, muita saúde e felicidade para ela e muito obrigado pela lembrança. Obrigado, excelência. Essa presidência também se associa a essa parabenização às duas princesas, que eu também obrigado. Senhora presidente, fiz mensagem no nosso WhatsApp, desejando muita saúde, muita felicidade, juntamente com a família. Senhora presidente, pois não. E não presidenta. Sim, senhor. Senhora presidente, eu também quero endossar, e na mesma esteira do conselheiro Érico e do conselheiro Júlio Cabral, reciprocamente, pela passagem dos tesouros, os filhos são os nossos tesouros, né?
e que permita que Deus permita muita saúde e paz e um futuro brilhante às duas. Obrigado. Mas eu gostaria também, Excelência, foi comunicado no final do mês de agosto à presidência e foi deferido pelo presidente Ari uma solicitação da Universidade Federal no Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, da nossa participação numa apresentação que fizemos lá aos professores da universidade. E, como foi comunicado à presidência, eu estou trazendo um novo comunicado, porque a universidade também solicitou que fizéssemos uma apresentação agora no dia 29 de setembro, portanto, 28 eu estarei fora do tribunal, é só para justificar a ausência, não haverá custo para o tribunal, para informar a ausência no dia 28, 29 e 30, obviamente, porque estaremos de volta à universidade dessa vez para fazer a apresentação para os alunos da universidade na área de engenharia ambiental e direito. Nobre presidente, eu, só para me irmanar, a Larissa e a Gabriela, pedi permissão, até para anunciar os 15 anos da Clarissa ano que vem, e já nos preparando para tal, pedir que me permitam estender essas flores, primeiro da primavera, também, doutor Érico, para o doutor Lopecino de Sá Nogueira, nosso querido amigo, que aniversariou nessa mesma esteira, e pedir permissão ao plenário para fazer uma lembrança da saudosa professora Marta Falcão, cuja missa de sétimo dia será amanhã. Claro que sempre há esses choques das flores que, às vezes, insistem em invadir o outono, anunciando não somente a vida. É o que peço ao doutor plenário. De acordo, Excelência. Também, da minha parte, Excelência. De acordo também, Excelência. Também para manifestar minha adesão às parabenizações pelos aniversários das filhas dos conselheiros Júlio e do conselheiro Érico. Obrigado. Felicidades e muitos anos de vida. Obrigado. Na verdade, eu queria fazer um registro e fazer um questionamento ao plenário, apenas para reflexão, é que, como todos sabem, isso é um problema que eu estou enfrentando no meu gabinete, creio que todos os demais também estão enfrentando esse problema. Como todos sabem, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que compete às câmaras de vereadores a competência para julgar as contas do prefeito enquanto ordenador de despesa. E é sabido que nós aqui propomos duas avaliações, uma enquanto agente político, né, e outra enquanto ordenador de despesa. Posteriormente ao julgamento do Supremo, o Supremo se reuniu novamente e conferiu repercussão geral ao julgado, ou seja, alcança todos os casos tratados em processos, outros que tramitam na Justiça pelo Brasil. E eu gostaria de saber, no caso, levanta esse questionamento ao plenário, para verificar se nós vamos já implementar, ou seja, somente considerar a avaliação como recomendação de aprovação ou desaprovação das contas, sem levar em consideração mais o julgamento enquanto ordenador de despesa. Então, nesse caso, os nossos votos, né, e os acordos seriam alterados, ou permaneçamos, ou vamos permanecer na estrutura antiga, uma vez que, como todos sabem, também existe o movimento da Tricom e outras entidades, a Audicom também, se movimentando no sentido de tentar ainda reverter essa situação no Supremo Tribunal Federal. Não sei com qual solução, mas existe um movimento nesse sentido. Então, é um questionamento que eu faço ao plenário. Presidente, é uma questão de ordem social, né? Pois não. É minha adesão aos aniversários as parabenizações do aniversário da filha do conselheiro Érico e do meu colega Júlio Cabral. Tá? Agora, eu vou aproveitar a oportunidade e me adiantar quanto à questão que o doutor Alípio está levantando,
o voto, a decisão e o voto, eles são bem claros. Falam tanto quanto agente político, quanto como ordenador de despesa. Especificam os dois pontos, né? E, no meu entendimento, conselheiro, a questão é de aplicação imediata. Não tem por que o tribunal se manifestar. O tribunal pode fazer as devidas adequações, mas, desde o momento em que passou a ser exigível pelo Supremo, a aplicação é imediata. Senhora presidente. Pois não. Ainda nesse assunto, só para... Eu também me inclino a esse pensamento, obviamente, porque a decisão do Supremo tem que ser adotada por todos os tribunais de contas. Portanto, o modelo antigo de nós fazermos parecer prévio, especificamente para remeter às câmaras, é um modelo que deva ser adotado. Nesse aspecto, o Ministério Público tem toda a razão. Eu acredito que o tribunal faça a sua parte, né, com relação a todos os prestadores de contas, e que remeta à Câmara, mas que nós não vamos mudar o nosso firmamento quanto um prestador de conta ser irresponsavelmente nas suas contas, seja revel, que não preste as contas com a devida legalidade. Então, vai ficar o ônus para a Câmara. O tribunal continua julgando irregulares e desaprovando essas contas. Isso não quer dizer que o tribunal vá mudar, se adequar, dizendo que ele não se torna inelegível. Eu gostaria de ouvir também o conselheiro Érico. Obrigado, conselheira. Bom dia, inicialmente, a todos. E estivemos eu e o presidente Ari numa reunião do Instituto Rui Barbosa, e eu estava tentando localizar aqui na internet, mas não estou conseguindo. A Atricom editou uma resolução em que faz uma recomendação aos tribunais de contas. Em resumo, a Atricom pede aos tribunais que não modifiquem o seu procedimento. Claro que há uma decisão do Supremo, mas até mesmo para que este assunto volte a ser questionado judicialmente e possivelmente haja uma modificação num caso futuro, dificilmente haverá uma modificação nesta situação. Mas nada impede que o Supremo reveja o seu posicionamento num outro caso, como já aconteceu, inclusive. Tendo em vista, inclusive, que a decisão do Supremo foi tomada por uma maioria bem apertada, não é? 6-5, obrigado, 6-5, quer dizer, uma dor de barriga num ministro pode mudar completamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se ele faltar à sessão. E, portanto, nós precisamos insistir na tese que os tribunais de contas defendem, que é, na minha análise, a única tese razoável. Porque, a vingar essa decisão do Supremo, os prefeitos passariam a ser ordenadores de despesa que não submeteriam a sua prestação de contas como ordenador de despesa a ninguém, né? Porque nem as câmaras têm competência para fazer esse julgamento. As câmaras têm, inequivocamente, competência para fazer um julgamento político das contas gerais de governo, mas não das contas técnicas de governo. Qual é o vereador que sabe o que é liquidação da despesa? Deve ser um ou outro, não é? Nota de empenho. Então, se o camarada não sabe isto, basicamente, e eu acredito que nós devamos, em nome do cumprimento da Constituição, insistir no nosso ponto de julgar as contas simplesmente,
adotar outros procedimentos no sentido também de tornar mais célere a manifestação do tribunal para o Ministério Público do Estado, não é? Porque acredito que é um outro caminho a ser aberto, que é buscar a inelegibilidade desses ordenadores de despesa por ato de improbidade administrativa. Mas, a mim, quando leio o parágrafo único do artigo 70, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. É o caso do prefeito ordenador da despesa. Ele prestará contas disto. Mas se o tribunal não julga, quem julga? Então, nós precisamos insistir nesse ponto, pelo menos eu vou. Eu até comecei a conversar com a assessoria e também estava inclinado a adotar só um posicionamento, mas, diante de uma nova reflexão que eu fiz, já ouvindo também os outros tribunais, eu penso que o tribunal deva insistir nesse ponto. Quem quiser que vá a juízo, sustentar tese diferente, e, enfim, apesar das decisões do Supremo, elas não têm efeito vinculante, não é? E, portanto, nós não estaríamos, de forma nenhuma, desobedecendo a nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal. A repercussão quer dizer outra coisa, mas não vinculação ou obrigatoriedade dos demais seguirem aquela orientação. E, portanto, penso que o tribunal deveria, ou pelo menos eu vou fazer assim, eu vou continuar a julgar as contas também, como fazia antes, sem nenhum problema. Senhor presidente, só para acrescer ao que foi colocado, obviamente o que nós precisamos refletir, e aí é uma reflexão que tem que ser feita no conjunto, com todos, porque não adianta um fazer de um jeito, o outro fazer de outro. É claro que o caminho da remessa de informações ao Ministério Público para efeitos de apuração de crime de improbidade administrativa é um dos caminhos, não tenha dúvida, só que a gente vai fazer uma curvinha, né? Agora, do ponto de vista prático, inclusive tem decisão recente lá de que prefeitos já reverteram a situação de condenação no Tribunal de Contas da União e já estão concorrendo às eleições. Então, nós precisamos refletir. Eu acho que insistir na tese, o Supremo Tribunal Federal já mudou situações em menos de 24 horas. Eu me lembro quando julgou um processo da Fundação, agora me lembro da fundação, de uma certa fundação que teria um impacto muito grande e, no mesmo dia, 24 horas, menos de 24 horas depois, ou no dia seguinte, para dizendo, 24 horas depois, mudou o seu posicionamento relativamente àquela decisão que havia tomado. Então, que é possível mudar o entendimento, é possível. Agora, se o caminho será adotado, eu acho que tem que ser adotado por todos, eu concordo. A inclinação que fiz é em função da praticidade, que a inclinação que imaginei adotar é em função da praticidade, porque se há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo os questionamentos da decisão ser vinculante ou não vinculante, em várias outras circunstâncias, nós adotamos aqui aquilo que o Supremo tem decidido. Então, eu acho que vale, sim, a reflexão. Eu acho que nós precisamos decidir, conversando mais especificamente sobre o assunto, para que a decisão seja igualitária e o próprio Ministério Público adotar um posicionamento idêntico àquilo que o Conselho, pelo menos esse seria o ideal, a tese ideal para que todos pudéssemos dar seguimento e sequência nos julgamentos futuros. Senhora presidente? Não. Poderia fazer um registro? Também, na verdade, eu fiz esse questionamento por um dever meu, eu acho que é o interesse de todos, e uma dúvida também que foi suscitada no gabinete. E eu sou pelo entendimento, na verdade já tenho um entendimento, eu sou pelo entendimento manifestado pelo Procurador-Geral, na mesma linha,
de que a decisão do Supremo deve ser cumprida, muito embora eu, particularmente, não concorde com a decisão, enquanto agente público, enquanto cidadão, eu não concordo com a decisão do Supremo. Isso não polemizando, né, eu só queria trazer também para a reflexão que aqui o glossário de termos do STF, quando ela fala em repercussão geral, ele diz aqui que, uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores em casos idênticos. Então, nesse caso, eu só vejo uma possibilidade de o STF alterar esse julgamento. Domingo passado, acho que todos viram no jornal A Crítica, 3 prefeitos, né, conseguiram liminares na Justiça Federal, uma vez que foram condenados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, na aplicação de recursos de convênios, e com base nessa decisão do STF, eles então tiveram possibilidade de se candidatar nesse pleito agora. Provavelmente essa decisão da Justiça Federal ela vai evoluir até o Supremo, que aí então ele vai se posicionar. Aí sim eu acredito que, nesse sentido, nós temos uma via positiva para tentar reverter, e aí, quem sabe, corrigir, né, esse grande problema que foi criado, não somente jurídico, mas para toda a sociedade brasileira. É o registro. Só para crescer, lembrei o nome da fundação à época, a Fundação Chico Mendes, que isso foi ainda, acho que no final do governo Lula, no segundo mandato do governo Lula, o Supremo, em 24 horas, mudou a decisão que havia tomado anteriormente, por conta de que seria difícil, de repercussão complicada ou até impossível de se cumprir aquela decisão. Mas mudou, por uma conveniência, digamos assim. Continuando ainda a indicação de proposta, também gostaria de fazer um registro de parabenização ao conselheiro Júlio Pinheiro, que vai ser o palestrante na Escola de Engenharia da Universidade Federal sobre o tema o controle ambiental na Amazônia. Então, será dia 29, estamos convidados todos, e dia 29, agora, na próxima quinta-feira. Só engrandece o tribunal, conselheiro Júlio, proferindo essas palestras, e nós ficamos honrados com isso. Endossa, excelência. Verdade. E estou também de acordo com a manifestação da presidente do tribunal. A minha adesão também. Parabéns, excelência. Senhora presidente, ainda em indicações de propostas? Ainda indicação de propostas, continua. Eu gostaria de fazer dois registros. Inicialmente, dar conhecimento ao Tribunal de Contas que ontem a servidora Nathalie Grace Filizola de Oliveira, do Tribunal, apresentou um trabalho de conclusão de fim de curso perante uma banca na Universidade Federal do Amazonas, cujo título é o seguinte: Principais irregularidades nos projetos básicos para licitação de obras públicas, um estudo no âmbito dos municípios do interior do Amazonas que compõem a região metropolitana de Manaus. E esse trabalho é fruto, evidentemente, da conclusão do seu curso de Direito, e ela aqui já tem um curso de Engenharia, atua, inclusive, no tribunal, exatamente no setor de Engenharia. E aliou os seus conhecimentos técnicos em Engenharia com, agora, os seus conhecimentos jurídicos. E fez um excelente trabalho numa área muito interessante, e algo que a academia precisa fazer com mais frequência no Brasil é utilizar o conhecimento teórico para uma finalidade prática. E ela obteve muito sucesso nesse empreendimento. E, então, ao dar conhecimento desse trabalho ao Tribunal Pleno, e entregando, inclusive, posteriormente ao secretário, eu peço que haja um registro na ata dos nossos trabalhos de louvor à servidora, de parabenizações, e também que esta monografia passe a fazer parte do acervo da nossa biblioteca, que será de muita utilidade, eu tenho absoluta certeza, para os nossos trabalhos. Excelência, também
Se associa. Me associo ao conselheiro Érico. Parabéns à nossa funcionária. Senhor presidente, da mesma forma, na mesma esteira, eu me associo à manifestação e cada dia mais nós nos orgulhamos dos nossos servidores. Parabéns e, obviamente, endossando 100% das palavras de Sua Excelência, conselheiro Érico. Da mesma forma, com a minha adesão. Então, por unanimidade, fazemos o registro de parabenização à doutora Nathalie. Ela funcionária da DICOP, né? Da DICOP. Senhor presidente, o segundo assunto é o seguinte. Eu, na sessão passada, recebi, na distribuição feita pelo Pleno, uma representação do Ministério Público que envolve a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas. Recebi porque o conselheiro Josué Filho, neste processo, se deu por impedido. Ele é o relator dessa secretaria. Mas eu gostaria de trazer um assunto para o Pleno, para que o Pleno decida como é que se deve proceder nesses casos. É uma representação que envolve essa secretaria. Ele se deu por impedido na representação. Mas o órgão a qual se refere está sob a relatoria dele. Eu indago ao Tribunal Pleno como é que nós vamos solucionar essa questão. Não só esta, mas as futuras, que surjam. Eu tenho a representação que, eventualmente, eu posso, inclusive, ou só posso examinar junto com as contas, e aí nós temos um relator para a representação e um relator para as contas. Eu indago se não é o caso, então, de troca. Havendo, então, impedimento na representação, que também haja um impedimento para a relatoria das contas e haja a permuta de secretaria. Se é esta a solução ou se é outra solução. Gostaria que o Tribunal... Conselheiro Érico, qual a secretaria, por favor? Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas. Com a palavra o relator, então, conselheiro Josué. Pois não. Eu estou recebendo a orientação. É uma representação do doutor Rio Marcelo, num processo que tem mais de 10.000 folhas. E eu estava, não apenas véspera, mas como me senti incapacitado de analisar, me perdoe, o grande volume que trata de, inclusive, alimentação diária. Eu não vejo nenhum problema em seguir uma das opções do doutor Érico, do conselheiro Érico. Uma delas é trocar, até porque ela é um apêndice da Sejus, né? A Secretaria da Administração Penitenciária é um apêndice. Então, quanto a esse órgão, realmente, eu me dei por impedido por, inclusive, razão de foro íntimo. E, portanto, então, Vossa Excelência dará por impedido em relação à SEAP. Eu não vejo outra E aí nós teríamos que estabelecer um mecanismo para a troca de secretarias. É essa a solução? Que está autorizada pelo Tribunal Pleno? De minha parte, sim, Excelência. Também, concordo plenamente. Não há outra alternativa. Outra alternativa, não tem. Aliás, isso já aconteceu. Na próxima Já semana, aconteceu. então, eu e o conselheiro Josué traremos ao Tribunal Pleno para a homologação desta troca, não é? Então, combinaremos qual é a secretaria que será trocada e na próxima sessão o Tribunal Pleno Fica certo, examinará. Ok. Agradeço a atenção. Ainda indicações e propostas? Não havendo mais nada, vamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 8. Conselheiro Júlio Pinheiro, 6. Conselheiro Érico, 2. Conselheiro Josué, 3. Sim. Conselheiro Iara, 1. Conselheiro Mário de Mello, 4. Conselheiro convocado Alípio Firmo,
Lote 7. Auditor Mário Filho, lote 5. Passamos a julgamento adiado. Existem 3 processos de julgamento adiado. O primeiro, eu pedi vista, é o processo número 1439/2015. O segundo é o 972/2015, foi pedido vista pelo Procurador-Geral. E o terceiro também foi pedido vista pelo Procurador-Geral, o processo 267/2013. Passamos ao julgamento da pauta ordinária. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 5 processos. No primeiro processo, de número 10.447/2016, e no segundo processo, de número 2158/2016, encontro-me impedida. E, dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. Quais são os processos, Excelência? Eu estou acompanhando. São os 2 processos do conselheiro Júlio Cabral, os 2 primeiros processos. 10.400. Recebo a presidência. Estou abrindo aqui, Excelência. 10.447 de 2016, não é isso? Não há destaque, Excelência. Tá. Recebo a presidência de Vossa Excelência. Apregou os processos de número 10.447/2016, o 2158/2016, não havendo destaque nos mesmos, decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para a condução dos trabalhos. Sirvo a presidência e, seguindo a pauta, nos processos 1203/2016 e 423/2016, tendo em vista a ausência de destaque, dou por aprovado nos termos do voto do relator. O último processo do conselheiro Júlio Cabral... ACP, Excelência. Se trata de ACP, considerando que a matéria já conhecida, dou por aprovado também nos termos do voto do relator. Processo do conselheiro Júlio Pinheiro, não há destaques. Pedido de vista do Procurador-Geral no processo 11.181/2015 e os demais processos não há destaque, Excelência. Considerando assim, aprovado de acordo com o voto do relator e registrando o impedimento no processo número 141/2016 do conselheiro Érico, do auditor Mário Filho nos processos 787/2016 e 1483/2016. E do auditor Alípio, o impedimento no processo 2692/2014. Excelência, me desculpe. Nós estamos analisando os processos do conselheiro Júlio Cabral ainda? Não, já não. Júlio Pinheiro. Eu fiz destaques em 3 processos do conselheiro. Ah, tá. Só isso que eu queria saber. Ok. Muito obrigado. A pauta do conselheiro Érico, temos 2 processos. No primeiro, de número 1091/2016, há um pedido de vista meu. E no outro processo, de número 1491/2016, temos destaque de ACP do conselheiro Júlio Pinheiro, considerando que a matéria já conhecida, dão por aprovado... Certo, Excelência, deixa com a palavra deixa eu retirar esse processo de pauta, por favor. O conselheiro Érico pede este em que está sendo julgado agora. O 1491 de 2006. Eu gostaria de retirar de pauta. Retirado esse processo, de pauta. Pelo número, pelo ano, dá para perceber que não é da minha relatoria original. Eu herdei. E eu preciso analisar outro aspecto. A pauta do conselheiro Josué Filho, temos 5 processos. Nos 4 primeiros não há destaques, sendo assim, dou por aprovado nos termos do voto do relator. O 5º e último processo, de número 11.641/2016, que trata de recurso ordinário interposto pela senhora Maria Creuza da Gama, em face da decisão número 1330/2015, da primeira Câmara, há destaque do conselheiro Érico. Assim, passo a palavra ao relator. Embargos, né? O conselheiro Érico
fez um destaque, mas não sinalizou. Apenas para esclarecer, é que, neste processo, o meu provimento é parcial, emanado tanto ao Ministério Público como ao órgão técnico, que, ao permitirem a legalidade, faz uma restrição à regência de classe, o que eu mantive. Então, estou relatando, acompanhando tanto o Ministério Público como o órgão técnico na íntegra. Colocando em julgamento o processo. Eu já expliquei que o pedido dela constava também uma regência e que esta não foi atendida no voto. Então, julgar o legal. assunto já está pacificado, quer dizer, é aquela minha divergência sobre a impossibilidade de o tribunal fazer esse tipo de determinação. Só isso. Então, Sim. dou por aprovada por maioria contra o voto do conselheiro Érico. A minha pauta, eu passo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar... Pinheiro. É Júlio Pinheiro, excelência. Não? Eu acho que é o corregedor ou é o mais antigo? Não o mais velho, mais antigo. Mistil, esclareça. É o corregedor. É o corregedor, não é? Recebo a presidência das mãos de Vossa Excelência e apregou os processos de relatoria de Vossa Excelência, os processos número 136/2016, 1094/2016, 10.520/2001, 2047/2016, não havendo destaques, decidem os membros do egrégio Tribunal Pleno, nos termos do voto de Sua Excelência, a eminente conselheira Yara Lins, relatora dos referidos processos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa reconduzir a sessão. A pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos apenas um processo de 11.998/2015 e o nosso procurador-geral pediu vista dos autos. Qual? Processo... 1198. Perdão, 11.998. E na pauta de auditor também é o processo 2.219/2015, também o procurador-geral pediu vista dos autos. Passando para a pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos um processo... Então, só para esclarecer, Excelência, Não. naquele que eu havia feito destaque, então, está com o procurador. Os dois Ok. processos. Muito obrigado. Na pauta do conselheiro convocado Alípio Filho, temos um processo de número 631/2016, que trata de embargo de declaração interposto pelo senhor José Martins da Rocha contra o acordo 552/2016, que negou provimento ao recurso de revisão, mantendo a irregularidade da prestação de contas do Fundo Municipal de Previdência Social de Benjamin Constant, no exercício 2010, com aplicação de Sabe multa. quem é o Ciclino? Passo a palavra ao nobre procurador-geral, Dr. Carlos Alberto. Morreu mesmo. Quero registrar o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e do conselheiro Josué Filho. Aliás, eu É estou o na processo toda a pauta 2287, né? 631. É, Hoje aqui você quer 2016, conferir embargo de Tá. declaração. Está como conselheiro convocado, né? A posição do Ministério Público, conselheira, presidente, é idêntica a do relator, ou seja, acompanhar o relator, porque esses embargos, na verdade, são protelatórios. Aliás, desde o recurso já era protelatório. Mas aí, como o relator ele conhece do recurso e nega provimento, o Ministério Público acompanha. Então, damos por aprovado, nos termos do voto do relator, tendo em vista a ausência de destaques. A pauta do auditor Alípio Filho, temos 16 processos. No primeiro processo, de número 2.287/2015, trata de embargo de declaração. Assim, passo a palavra novamente ao Procurador-Geral do Tribunal de Contas. Nesses embargos do processo 2287, a posição do Ministério Público de Contas também
é acompanhar o relator, negar conhecimento, porque esse embargo é intempestivo. Então, damos por aprovado o processo de acordo com o voto do relator. No segundo processo, de número 1928/2012, há destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, passo a palavra ao conselheiro relator. Retiro. Não havendo destaque, então, dou por aprovado o processo de número 1928/2012. E peço vista, Excelência, do processo 1889 de 2011. Já estava sinalizado, mas está registrado, Para Excelência. quem? Para mim? Terceiro processo de número 1889/2011, trata da prestação de conta do SMTU a pedido de vista do conselheiro Érico Desterro. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se nos processos dos contratos, Excelência, Sim. da SMTU, Vossa Excelência também pede vista? Vai ser o jeito, porque eles estão apensos. Aqui não estão, mas Ah, não? não. Deixa eu ver aqui. Então, não havendo destaque, dou por aprovado os processos. Excelência, nos processos 4.881/2011, 4.882/2011, 4.883/2011, 4.884/2011, 4.885/2011, 4.886/2011, 4.887/2011, 4.888/2011, 4.888/2011 e 4.891/2011, verifico que todos versam sobre contratos firmados pela SMTU, empresas para prestação de serviço público de transporte coletivo, de passageiro por ônibus. Há destaque do conselheiro Érico em todos esses processos. Assim, inicialmente, passo a palavra ao relator. Excelência, eu gostaria de ouvir os destaques. Você está pedindo multa, Excelência. Quem? Doutor Érico? Conselheiro Érico. É porque o voto é pela ilegalidade. E aí, é só isso. Bom, foi ilegal, e daí? Se foi ilegal, tem que haver uma consequência. Então, eu estou propondo a aplicação de uma multa. Acompanhe, Excelência. Pacificado. Então, pacificado. Só resta saber o valor da multa. Qual né? o valor da multa, Aplicar. Excelência? Eu aceito proposta, Excelência. A mínima. Bom, aqui está proposto por mim o valor de 8.800. Agora, eu verifico que, sendo vários os contratos, né, uma multa para cada contrato, eu acredito que seja demasiado. Excelência, posso falar? Então, acredito que uma multa única para todos os contratos, porque eles estão interligados aí, não é? Então, uma multa de R$ 8.800 para todos os contratos. Acompanhe, Palavra, Excelência. procurador. Por todos os contratos. Doutor Érico, eu queria até levantar uma questão sobre as multas, né? Porque o Ministério Público de Contas ele cuida de velar pela execução das decisões, né? Tribunal. E as multas de valor bagatela, multas de valores muito pequenos, elas, se nós estabelecermos uma alçada, por exemplo, daqui a pouco essas multas vão todas embora. Então, eu faço uma proposição que o tribunal, quando aplica uma multa, essa multa seja mais rigorosa, sabe? E seja uma multa mais substancial, que vale a pena, inclusive, toda aquela documentação e a movimentação dos servidores que... E tem mais, o pagamento voluntário ele é muito pequeno, cerca de 2% apenas do pagamento voluntário existe. Então, essas multas vão terminar nas procuradorias. Quando cai na Procuradoria do Estado, é muito ineficaz também a atuação da PGE nisso aí. E nas procuradorias dos municípios, praticamente é nula. Tá? Então, eu peço ao tribunal que seja mais rigoroso com as multas. Excelência, nós acabamos de criar o fundo. Sim, mas não tem nada a ver o pedido para dele. recolher. A Procuradoria do Tribunal de Contas vai acionar agora o pagamento
Eu proponho uma multa para cada um, nem que seja mínima. Eu acompanho a posição do destaque Excelência, do conselheiro Érico. esclareça-me quem puder. Qual é a multa mínima, no caso específico? para Aqui cada eu um? estou aplicando Aqui ele está 8.800, só Para que, cada um. escute, num primeiro momento eu propus para cada um. Mas acredito que, neste caso especificamente, são vários contratos, torna-se demasiada essa multa, né? Uma para cada contrato, né? Então, já que é pelo E valor... veja bem, até respondendo também ao procurador, até ainda agora, se eu não tivesse feito destaque, nem multa ia ter. É verdade. É isso que me intriga. Até ainda há pouco, se eu não tivesse feito destaque, nem multa ia ter. Então, eu já estou propondo uma, já estamos andando um pouquinho. E também tem outra coisa. Eu estou cansado de ver o Tribunal Pleno, no primeiro momento, multa, e vem um recurso, tira tudo. É verdade. Tira tudo. Então, vamos fazer uma coisa que realmente seja factível. Excelência, eu tenho uma preliminar. 50%. 50% é uma multa para cada um. Mas essa é a multa mínima, Excelência. O regimento interno não Vossa permite. Excelência não pode Mas fatiar qual é dessa a forma. outra proposta que Vossa Excelência vai dar? Se vai ser uma multa Já fez genera... a proposta, Excelência. Eu acho que, de acordo com a perspectiva da nossa presidente e do procurador-geral, o total contra a discussão, que fossem 8, dá 8 vezes 8, 60 e poucos mil. 64. Pronto, daria a metade. Nesse total, aplicaria a metade. Excelência, só que a multa mínima é 8.000 e alguma coisa. Vossa Excelência não poderia... Não, o que ele está propondo é uma multa que não Pronto, seja... Excelência, Ok. esqueçam. 16 Eu mil estou reais. com... Pronto. Já é um pouquinho a mais. Não é um contrato. Eu concordo. 16 mil reais. Pronto. Em discussão, votação. Eu continuo com a proposta de destaque do conselheiro Érico, 8.000 e pouco para todos os contratos. Conselheiro Josué. Foi o quê, Excelência? Conselheiro impedido. Alípio. Senhor presidente, as irregularidades são da mesma natureza. Se fossem irregularidades diversas, envolvendo os contratos, eu me inclinaria noutra linha de entendimento, mas eu acompanho a propositura do voto de destaque. Então, a multa vai ser 16 mil e pouco. Pronto. É? 10 mil, Excelência. 8.000. Excelência, Proposto, o próprio conselheiro relator dobrou a proposta. De 8 mil para 16. 8.000 foi aquela proposta. Eu sugeri a Vossa Excelência que propusesse, conjunto da se obra. quiser. Mas a minha proposta é aquela, 8.000. Conselheiro, Não, Excelência, eu, na minha opinião, pelo menos uma que eu pensei que o doutor Érico tivesse falado, mais 8 mil e pouco, 16 mil e pouco. São quantos? Olha quantos são. Mas a lei permite que se mute um por um. então, passamos o próximo processo, Excelência. E o que ficou resolvido desse? A maioria, Vossa Excelência foi vencido, propôs Pronto. 16 mil e a... Pronto. O processo é o quinto da pauta, de número 12.457, 2016, a destaque do conselheiro Érico. Passo a palavra ao conselheiro relator. Processo 12.457, 2016. Excelência, eu quero ouvir o destaque. Conselheiro Érico, com a palavra. É o quinto da pauta, Excelência. Eu estou me encontrando aqui, Excelência, só um minuto. Neste caso, a proposta de voto é no sentido de se conhecer o recurso e dar provimento com base na segurança jurídica para julgar legal a aposentadoria. Essa aposentadoria tinha sido julgada ilegal. E o meu voto é acompanhando o órgão instrutor, a DICARP, para dar provimento parcial apenas para incluir determinação ao Amazonprev que somente cesse o pagamento após as medidas necessárias para a aposentadoria pelo INSS. Esse é o meu voto neste processo. Excelência, na verdade, eu estou indo pela segurança jurídica, né? Como sempre, eu tenho decidido nesse caso, estou dando provimento total. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. Com destaque, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com relator, Excelência.
Conselheiro Josué. Por maioria, Vossa Excelência diz empate. eu voto com o relator. Então, está aprovado o processo de número 12.457, que havia destaque do conselheiro Érico. O processo seguinte é o processo número 2342, 2016. Encontro-me impedida. Sim, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. Receba a presidência de Vossa Excelência. Para proclamar o voto que não há destaque, Excelência. Tem que proclamar também o 2341, não, Excelência? Mas eu não estou impedida, Excelência. Qual é o processo? Mas a Vossa senhora Excelência não está impedida no proclamou. processo 23. Ah, vai deixar para proclamar com os outros. 2342, exatamente. Ao apregoar o 2342, como não há nenhum destaque, decidem os membros da Greve Tribunal Pleno nos termos do voto do eminente relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para a recondução dos trabalhos. O último processo da pauta é o de número 2341, 2016, que não há destaque, assim, nos termos da proposta de voto. A pauta administrativa, gostaria de ouvir os queridos colegas para ver se tem alguma objeção. Então, não havendo manifestação, dou por aprovada a pauta administrativa, marcando a próxima sessão para... Conselheiro Érico, eu sei que é alegria vossa e também do eminente conselheiro Pinheiro. Hoje nós estamos iniciando às 13 horas mais um curso de preparação do agente, o chamado PROFAC, o braço avançado do tribunal em todo o Estado. As aulas terão início em abertura às 13 horas. Lamentavelmente, não me encontro ainda apto a fazê-lo, mas creio que é o braço avançado, ou seja, o cidadão fiscalizando, acompanhando o tribunal. É o chamado PROFAC, Programa de Aperfeiçoamento da Cidadania. Só o comunicado. Vamos marcar nossa próxima reunião para o dia 20 e esperando Vossa Excelência.